Oi, gente! Geralmente as bruxas verdes são chamadas de as loucas das plantas. Isso porque a gente ama uma plantinha. Na verdade, geralmente a gente ama mais de uma plantinha. Mas às vezes nós nos sentimos inseguras sobre quando e quanto molhar. Será que ela precisa de sol? Será que ela gosta mais de sombra? Bom, como tudo na vida, cuidar das nossas medicinas verdes, as plantas, demanda observação, experiência e prática. E para isso, é muito importante que você se aventure a conhecer o reino vegetal. As plantas são doadoras universais, ou seja, elas são seres vivos extremamente gentis que doam o seu potencial energético para nos ajudar e ao ambiente do entorno. Mas como fazer para manter uma comunicação com as nossas plantinhas? Em primeiro lugar, observe o ciclo da planta. Como tudo está inserido na natureza, assim como nós, as plantas têm o seu ciclo natural: germinação, nascimento, desenvolvimento, fertilidade e morte. Observe quando as suas plantinhas brotam, quando elas desabrocham em flores, quando elas doam seus frutos. E, se necessário, anote em seu diário, anote em seu livro das sombras, em seu diário mágico, em seu grimório ou num caderno que você destine para isso. Com o tempo, você passará a estabelecer uma comunicação muito mais aprofundada com as suas plantas e perceberá as suas necessidades, os períodos de tempo em que elas demandam mais cuidado, quais os bichinhos que têm a tendência a se alimentar delas ou a hospedá-las. Enfim, organizar isso em anotações torna a nossa vida e a das nossas plantinhas muito mais fácil. Segundo, estude as propriedades das suas plantas. Pesquise sobre as propriedades das suas plantas, tanto as propriedades físicas, que nós chamamos de propriedades fitoquímicas, quanto as propriedades vibracionais, que chamamos de fitoenergéticas. Estude quais as suas principais características e funções. É uma planta de limpeza? É uma planta de energização? É uma planta de relaxamento? É uma planta de tonificação? É uma planta magnética? Com o tempo, você aprenderá quais são as principais características das suas plantinhas. Terceiro, observe quais plantas nascem e brotam espontaneamente no seu ambiente. Os povos originários nos ensinam que as plantas que nascem a até 20 metros de nós são a nossa medicina. Isso acontece porque as plantas são seres extremamente equilibradores. Elas agem equilibrando o ambiente na qual estão inseridas, seja este ambiente o local onde elas estão ou até nós mesmos. Logo, as plantinhas que nascem pertinho de você estão ali para equilibrar aquele ambiente e, portanto, também são a sua medicina. Estude as propriedades dessas plantas, no que elas ajudam e perceba como elas são importantes para você. Identifique quando as suas plantinhas estão doentinhas. Tem uma plantinha que está mais caidinha, murcha, sem vida? Pois é, ela está tentando te dizer que alguma coisa está errada. Essa característica pode fazer parte do ciclo natural da planta, mas quando ela persiste, é sinal de que alguma coisa está errada. Quando isso acontecer, separe a planta das outras, coloque-a num local onde você possa dar mais atenção a ela
e busque identificar e estudar por que ela pode não estar bem. Esta geralmente é a parte mais desafiadora de cuidar das nossas plantinhas, mas com o tempo e a comunicação estabelecida, você perceberá que consegue detectar o que está errado com a sua planta. Tudo é prática e experiência. Quinto, busque se conectar com a sua plantinha. Essa conexão tem por finalidade perceber a energia da sua planta. Para isso, faça o seguinte: respire fundo, feche os olhos e imponha suas mãos sobre a sua planta. Faça algumas respirações profundas, buscando mais relaxamento e buscando se conectar com a energia da sua planta. Busque focar na sua plantinha, como se você estivesse estabelecendo uma comunicação, conversando telepaticamente com ela. Com o tempo, você pode notar algumas sensações. Essas sensações podem vir através de alguma vibração, de um formigamento nas mãos. Algumas pessoas veem cores, algumas pessoas sentem algumas sensações, algumas pessoas percebem se a planta tem uma energia mais fria ou mais quente. E esta é uma experiência bastante interessante, porque você consegue perceber com o tempo que cada plantinha tem a sua individualidade. Tente fazer isso com mais de uma planta e você perceberá as diferenças que elas apresentam. Você também pode tocar de leve as folhas, sentir o aroma e ir percebendo o que essas sensações trazem para você. Se quiser, também pode escrever no seu caderno, no seu diário, no seu grimório, e com o tempo você vai perceber que você vai se aprofundando na comunicação com as suas plantas. Sexto ponto: seja respeitoso e respeitosa e nunca abuse das suas plantinhas. Quando for fazer uma colheita, deixe pelo menos de 50% a 60% de material vegetal intacto, para que ela possa, após a poda ou a colheita, se recuperar e voltar cada vez mais bonita. Nesse sentido, é interessante que você faça mudas de uma mesma planta. Desta forma, quando você for colher, você tem mais espécimes à disposição. Ponto 7. Aproveite tudo aquilo que as plantas lhe oferecem. O reino vegetal é extremamente generoso e geralmente você consegue aproveitar todas as partes das suas plantinhas, porque cada uma delas tem uma função importante. Se você for colher as flores ou as folhas de determinada planta, veja como você pode aproveitar os galhos, as sementes, as raízes e busque aproveitar ao máximo o potencial da sua plantinha, porque na natureza tudo se aproveita. E aí, gostou desse vídeo? Então curte, compartilha e se inscreve neste canal, porque ele é uma casa de bruxas e de bruxos, assim como eu e você. E eu vou estar sempre aqui falando sobre um assunto bem legal sobre magia verde e magia natural. Um beijo em todas e em todos.